Olá pessoal, este é mais um episódio da série Digitalizando. No episódio de hoje, vamos falar sobre uma ferramenta para você manipular dados. Manipulação significa você poder pegar dados de diferentes fontes, poder tratar esses dados, juntar, limpar, tirar linha, colocar coluna, fazer somatório, ordenar, enfim, trabalhar com essas fontes de informação e, a partir disso, gerar um novo conjunto de dados, resultado de todas essas manipulações com os dados. Normalmente, para você fazer isso, você depende da sua área técnica ou de um programador, de um desenvolvedor que consegue pegar esses diferentes dados e fazer todas essas mudanças para que você, então, tenha um resultado. Só que com essa ferramenta de hoje, que é o Parábola, você mesmo consegue fazer isso. É muito fácil você pegar dados de diferentes fontes, pode ser uma API externa, pode ser uma tabela dentro de um Airtable, pode ser uma tabela de um banco de dados MySQL, ou mesmo um banco de dados MongoDB. Você pode pegar dados de alguns outros aplicativos como o HubSpot, enfim. Tem várias fontes de informações que ele já se conecta automaticamente. Você pode pegar os dados de lá, juntar esses dados e gerar um novo conjunto de informações que para você pode ser um simples relatório, ou pode ser uma nova planilha, ou pode ser o resultado que você vai pegar e jogar direto dentro de um outro sistema, ok? Isso você que vai escolher. E o mais interessante é que tudo isso pode ser feito de uma forma visual, sem nenhuma necessidade de programação. É mais uma ferramenta no-code que vai dar para você um poder enorme de manipular dados que estão disponíveis em vários locais diferentes e, com isso, ter o seu conjunto de informação do jeito que você quer, sem depender de ninguém. No caso de hoje, o que nós vamos fazer? Nós vamos aproveitar esse momento terrível da pandemia e vamos pegar dados externos, que são os dados dos boletins das secretarias estaduais de saúde, e vamos limpar esses dados, tirar coisas que a gente não quer, linhas, colunas, enfim, e vamos gerar uma planilha Google Sheets. Essa planilha, depois você pode usar ela do jeito que você quiser. Vai ser um fluxo simples, só para você aprender a usar o Parábola. Depois que você conseguir fazer esse fluxo simples, você pode complicar, obtendo dados de diferentes fontes, enfim, fazendo do jeito que você quiser. Mas chega de papo, vamos lá ver como é que faz para usar o Parábola, que é uma ferramenta fantástica. Se você ainda não assinou o canal, clique aqui embaixo para assinar e marque o sininho para ser notificado quando saem novos vídeos. Se você gostar do que você vir e ouvir aqui, deixe o seu like, porque o feedback é interessante para nós. Então vamos lá, pessoal, vamos ver como é que a gente faz para usar o Parábola. O site do Parábola é parabola.io. Ele é um software as a service, então, como qualquer outro software as a service, você tem que criar um usuário e senha. Eu já tenho usuário e senha, mas se você não tem, é só vir aqui em Sign Up, preencher os dados naturais, nome, e-mail, senha, enfim, e criar o seu usuário para você poder usar o serviço. E antes da gente entrar para usar o serviço, eu vou mostrar para vocês a questão da precificação. A precificação depende das execuções, ou seja, o número de execuções que você vai fazer e o volume de dados que você vai transacionar é que vai determinar o número de créditos que você usa. Ele trabalha com créditos. A cada mês, ele te dá 15 créditos gratuitamente. Mas para você usar mais do que 15 créditos, você tem que comprar, então, uma nova quantidade de créditos. E aí, a quantidade de créditos que você vai precisar vai depender do tamanho dos fluxos que você está executando dentro dele, ok? O custo mais barato são $4 por 50 créditos, e o número de créditos que você vai usar vai depender, em cada execução, do tamanho, da quantidade, do volume de dados que você está transacionando ali naquele processo que você automatizou com Parábola, ok? Então vamos lá entrar no Parábola e ver como ele funciona. Então, beleza. O que a gente vai fazer? Qual vai ser a automação que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar dados de uma fonte externa, vamos trabalhar esses dados e depois vamos gerar uma planilha Google Sheets, onde você pode usar essa planilha para mandar para alguém por e-mail ou mesmo para você usar ela para alimentar algum outro aplicativo, alguma outra solução que você esteja necessitando, ok? Esse tipo de
de fluxo que nós vamos fazer agora é um fluxo simples, mas você pode criar fluxos muito mais complexos do que esse. Okay? Como nós estamos vivendo esse período insano da pandemia do Covid, vamos pegar dados externos das secretarias estaduais de saúde que divulgam diariamente os boletins dos casos da Covid em todos os estados do Brasil. Existe um site chamado Brasil.io, onde eles disponibilizam vários datasets com diferentes informações do Brasil. Um deles é o dataset da Covid. Ó. Eles têm uma tabela dedicada aos boletins e nós vamos utilizar essa tabela. Onde que está a documentação dessa API? Está aqui no GitHub, vamos entrar lá. Em todo fonte, se você quiser ver como é que eles fizeram isso, mas enfim. E aqui tem a documentação da API. Ok? Então, nós vamos fazer, essa é a chamada da API, ó. Nós vamos fazer essa chamada da API. Eu vou mostrar para vocês como é que ela funciona. Vou vir aqui, ó. Vou botar aqui. Vou botar só um parâmetro que é para a gente não ficar trazendo dados demais. Vou botar o parâmetro do estado do Rio de Janeiro. Certo? Então, tá aí. Esse é o resultado que vai voltar quando a gente fizer essa chamada. Okay? Com esse jeitão aqui, ele é um formato JSON. Se você quiser saber mais sobre formatos JSON, eu vou colocar aqui embaixo no vídeo o link para os vídeos anteriores onde eu explico como é que isso funciona. Mas enfim, vamos voltar lá para a parábola. Então vamos criar um fluxo aqui. Nesse fluxo a gente vai pegar dados de uma API. Então você traz para cá, aqui é o Canvas, onde você desenha todo o fluxo do seu processo. Lembrando que eu estou usando a API, mas olha aqui, ó, aqui tem as diferentes fontes onde eu posso importar dados. Tá? Você tem aqui um monte de possibilidades da onde pegar dados. Mailchimp, MongoDB, MySQL, planilha, Google Sheets, Excel, enfim, Bubble, CSV, tem um monte de dados, Airtable, enfim, você pode usar mais de uma fonte de dados, ok? Eu estou usando a API só para você poder ver como faz para trabalhar com uma API que tem um monte de API aberta com dados muito valiosos e que muitas vezes você fica dependendo da sua área técnica, agora não vai mais depender, você vai poder criar visualmente e trabalhar com esses fluxos aí de informações e juntar, tirar, limpar e fazer um monte de coisa com esses dados. Então vamos lá, vou entrar aqui, ó. Vou botar aquela chamada que a gente botou aqui, ela está aqui. Ela não precisa de autenticação, isso é uma informação que você vê na documentação da API, essa não precisa. Vamos dar uma olhada como é que ele retorna os dados. Aqui já começa o detalhe, ó. Ele traz os resultados num campo chamado Results, que tem todo esse arquivo JSON aqui que a gente viu, ó. Tá vendo, ó? Esse Results está aqui ó, com todos os dados que a gente precisa. Só que você não consegue trabalhar com eles desse jeito. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? A gente vai vir aqui ó, na Top Level Key, a gente vai dizer qual deles, e ele já identifica automaticamente que é o Results, a gente quer abrir. Quando a gente abrir, olha como é que os dados vão ficar muito mais bonitos. Tá aí. Formato de tabela que você está acostumado a lidar quando você cria uma planilha Excel, ou quando você usa Google Sheets, ou qualquer outra ferramenta que você esteja acostumado a utilizar em formato de tabela. Só que se a gente for olhar aqui, ó, a gente tem campo de data, a gente tem outros campos que a gente pode limpar, porque isso daqui, o que vai acontecer? Você vai ver que ele está limpando, ó, o boletim, são os boletins de cada dia. Então, ó, aqui termina o dia 10 e ele gera um somatório e depois começa o dia 9. A gente não quer isso, a gente quer limpar essa coisa. A gente só quer pegar, por exemplo, os dados do dia 10 em diante. O que nós vamos fazer? Nós vamos sair daqui. Então vamos lá, antes da gente limpar, vamos salvar esse negócio, vamos chamar ele com o nome de Covid-19. Vamos ver que ele salvou. Não salvou.
Essas ferramentas, de vez em quando, você encontra alguns bugs, né? Não tem jeito. Pronto, está salvo. Vamos entrar aqui. Agora vamos filtrar isso. Vamos vir aqui. Vamos ligar esse fluxo com o mecanismo de filtragem. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos vir aqui e vamos dizer: eu quero que ele pegue todas as linhas que siga alguma dessas regras. Não, eu quero que ele siga todas as regras. Qual a primeira regra que eu quero? Eu quero pegar dados que sejam de uma data, a data igual ou superior ao dia 10, que é o último dia que a gente tem aqui. Então, vou botar aqui 2020, 04, 10. Ok? Mas eu também quero que... Olha aqui, ó, ele tem um campo aqui onde ele diz que tipo de dado ele está pegando. Se é uma cidade, lembrando que nós estamos pegando os dados do estado do Rio de Janeiro. Só que em alguns momentos, quando ele bota ó, aquelas linhas que sumarizam um dia, ele vai e coloca aqui no tipo, ó, estado. O que nós vamos fazer? A gente não quer isso, a gente só quer que ele pegue colunas aonde o tipo de lugar é uma cidade. Ok? Vamos ver o que acontece aqui. Olha aqui, ó. A gente começou com mais de 600 linhas, agora a gente só tem 59 linhas. E tem 12 colunas. Tem um monte de coluna aqui que eu não quero, certo? A gente não precisa de algumas dessas colunas. O que nós vamos fazer agora? Vamos limpar essas colunas. Como é que a gente faz para limpar essas colunas? A gente vem aqui, ó, Column Filter, remover colunas específicas. Então, eu vou trazer isso para cá. Vou ligar esse resultado daqui a esse Column Filter, certo? Eu vou entrar lá e ele vai me dizer que colunas eu quero remover. Bom, eu não preciso desse código do IBGE, então eu vou tirar esse código do IBGE. O número de casos confirmados eu quero. O número de casos por 100 mil habitantes também não quero. A data eu quero. A taxa de mortalidade não me interessa. O número de óbitos sim me interessa. O tamanho da população não vou querer para agora. Essa informação, se é a última informação que ele tem, também não me interessa. A ordem também não me interessa, vou tirar a ordem, não me interessa isso. O tipo também não me interessa, porque eu agora já estou só com cidades, não preciso pegar outro. E o estado, obviamente, eu não preciso, porque o estado só é o estado do Rio de Janeiro, já estou pegando só do Rio de Janeiro. Então, a nossa tabela ficou só com isso: cidade, número de mortes confirmados, data e o número de óbitos. Ok? Vamos ordenar isso daqui para onde tem mais casos de forma descendente, de mais casos para menos casos. Como é que a gente faz isso? A gente vem aqui e vai ordenar. Aqui era lá mesmo, sorte. Vou pedir aqui para ordenar. Então, vou botar mais essa ferramenta aqui. Vou ligar o meu conjunto de dados aqui. E vou definir por onde que eu quero ordenar. Eu quero ordenar pela coluna confirmadas e eu quero que seja descendente. Vamos ver como é que vai ficar. Pronto, ficou assim. Tá, beleza. Era exatamente o que eu queria. Ok? O que nós vamos fazer agora? Vamos pegar esse resultado e vamos botar ele numa planilha do Google. Então, vamos ver aqui para onde que a gente pode exportar esse dado. Pode exportar para vários locais. Eu vou escolher aqui o Google Sheets. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse resultado e vou mandar ele vir para dentro de um
Google Sheets. Vamos definir esse Google Sheets. Tem que autorizar aqui um lugar, senão ele não consegue. Vai pegar minha conta. Vou autorizar. Beleza. Ele vai perguntar se eu quero selecionar um arquivo. Eu vou pedir para ele criar um arquivo novo. Que arquivo vai ser esse? Eu vou chamar ele de COVID-19 RJ. Eu quero criar uma aba específica. Não vou dizer que vou deixar aqui não. Ele pode botar o nome que ele quiser. Que ele vai deixar Sheet1 mesmo. E toda vez que ele exportar, eu vou mandar ele sobrescrever nessa mesma aba. Ok? Então vamos ver como é que vai ser. Ele vai exportar desse jeitão aí. Ok? Então tá aí, nosso fluxo. A gente começa pegando dados externos, tira linhas que não queremos, tira colunas que nós não queremos, fazemos uma ordenação e depois geramos para dentro de uma planilha. O fluxo estando correto, a gente pode publicar o fluxo. Lembrando que a partir do momento que eu publicar e executar, ele vai consumir créditos. Certo? Vamos publicar ele aqui. Certo? Eu posso executar ele agora, ou eu posso criar um schedule, ou seja, eu posso fazer uma programação de execução. Se eu quiser, eu venho aqui, ó, eu digo que eu quero que ele execute os dias da semana num determinado horário, salvo. Nesse dia da semana, nesse determinado horário, ele automaticamente vai executar. Claro que isso só vai acontecer se você tiver créditos, ok? Então tá lá, ó, ele está publicado. Vou mandar ele executar. Ok? Ele vai executar. Executou. Já foi. Vamos ver se ele criou? Vamos entrar lá no Google Drive. A gente mandou, ó, ele gerar uma planilha chamada COVID-19RJ. Ela aqui, ó, acabou de ser criada. Vamos entrar. Tá lá, ó, do jeito que a gente pediu. Número confirmado de mortos, de casos, número de óbitos e os dados do dia 10 de abril. Okay? Toda vez que ele executar, ele vai vir aqui nessa Sheet1 desse arquivo e vai gravar por cima. Vamos voltar lá e vamos verificar ó, aqui ó, o histórico de execução. Ele só executou uma vez, ainda há pouco. Ó. Levou 2 segundos, processou 649 linhas, certo? E consumiu 2 créditos. E exportou essa planilha. Uma coisa interessante eu pedi para exportar a planilha. Mas se você quisesse, você podia, por exemplo, vamos vir aqui, eu quero editar isso aqui, Open Editor. Certo? Eu poderia trocar isso aqui, por exemplo, ao invés de gerar uma planilha, podia pedir para ele me mandar um e-mail com esse resultado. Então tem aqui, ó, send e-mails, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse resultado aqui, vai mandar um e-mail. Inclusive, ele pode gerar uma chamada de API. Né? Ele pode pegar isso daqui e gerar esse resultado para dentro de uma API de inclusão de informação, por exemplo, num outro sistema. Enfim, o que eu queria mostrar para vocês é essa ferramenta, como que ela é poderosa e simples de usar. Nós pegamos um resultado, né, um conjunto de dados e saímos transformando esse conjunto de dados sem ter que escrever nenhuma linha de programação e geramos um resultado que poderia ter sido enviado por e-mail, poderia ter entrado no outro sistema. Nesse caso, nós usamos uma planilha do Google Sheets. Se você juntar isso com as outras ferramentas que nós já mostramos aqui ao longo da série Digitalizando, você vai entender o poder que isso tem. Por quê? Porque essa planilha aí, ela poderia estar sendo atualizada automaticamente por um fluxo desse e ela
poderia estar servindo como uma planilha de fonte de dados para um aplicativo feito no Glide Apps. Então, você teria um aplicativo rodando em telefones celulares, apoiados numa planilha Excel, que é atualizada automaticamente por um fluxo de informação automatizado nessa ferramenta. Entendeu o poder que isso tem? Lembrando que você pode criar fluxos muito mais complexos, pode juntar várias fontes de dados e gerar os resultados que você quiser. Bom, agora você já sabe como é que faz para usar o Parábola. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês usem essa ferramenta, porque ela é muito poderosa, muito fácil de usar e o mais interessante, é muito barato. Enfim, nos vemos aí, pessoal, no próximo episódio. Até lá!